Olá, amigos. Continuando aqui nossa aula, agora a gente vai começar uma parte onde eu vou começar a falar sobre partes do artigo científico. Então, vão ter várias aulinhas assim, cada uma vai ser um trecho do artigo científico, né? E eu vou mostrar agora exemplos de coisas que vocês não devem saber. Como vocês já estão sabendo, no artigo bom e no artigo ruim que vocês coletaram, vocês têm aí com vocês vão procurar esses erros nesse artigo, no artigo bom e no artigo ruim. Espero que vocês tenham um artigo bom e um artigo ruim aí, quer dizer, ruim, né? Um artigo, agora, como a gente já sabe, como consultar o Qualis da CAPES, vocês vão ter um artigo A1 na CAPES, A2, e um artigo B5 ou BVOT ou C da CAPES aí. Então a gente vai pegar e vai começar a achar esses errinhos e vocês vão mandar para mim depois, tá bom? Então agora a gente vai procurar erros em títulos. Coisas que os títulos fazem, coisas que acontecem nos títulos e vocês nunca mais, depois da aula, vão cometer. Ok? Tá. Títulos são coisas muito importantes no artigo científico, né? Parece boboquinha, assim, título não é coisa que a gente deva dar bola, mas se vocês forem pensar bem, vocês fizeram levantamento bibliográfico. E quando vocês fizeram levantamento bibliográfico, o que vocês olharam, no caso no Cielo, no Google Acadêmico, que vocês fizeram? Qual é a primeira coisa que vocês veem? É o título. Então, se não tiver a informação mínima necessária para que você escolha aquele artigo pode ser o artigo mais fantástico do mundo, mas você não vai lê-lo. Então, eles têm essa característica de chamar a sua atenção. Todo levantamento biográfico te dá uma lista de títulos. Se o título for bom o suficiente, você vai ter uma lista de artigos, de abstracts. Se o abstract for bom o suficiente, você vai ler o artigo. Né? Então, essa é a importância do artigo. Afinal de contas, se vocês gastaram 2 anos coletando dados, aprendendo, se matando, para chegar e ninguém ler, não faz sentido, né? Eu particularmente não sou um bom elaborador de títulos, eu não tenho essa expertise toda, mas eu faço alguns títulos, ao longo da minha vida tem alguns títulos assim, razoáveis. Tem gente que precisa do título. Lembra daquele meu artigo, daquele cara que eu falei que foi meu coordenador de pós-doc? Ele pensa no título como motivador do trabalho. Ele fala assim, nossa, às vezes no meio do campo, assim, nossa, esse artigo vai ter a cara de tal revista, o título vai ser esse, e é um motivador. E é verdade, funciona muito bem. Tem gente que precisa do título antes do artigo começar. Tem gente que só vai escrever o título no final do artigo, tá? Bom, de novo, ele é o cartão de visita. Ele é super pequenininho, então ele precisa ser super claro, o mais informativo possível e chamar o máximo de atenção possível. Ele é uma manchete. Manchetes, de novo, elas são entidades textuais, não é uma coisa que você inventou do nada e vai colocar aquilo ali. Títulos são manchetes. O título de um livro é uma manchete. O título de um artigo científico é uma manchete. Uma capa de jornal com uma determinada chamagem, ou uma página na internet com uma determinada chamagem, ela não tem ponto final. Por quê? Porque manchete é uma entidade textual que não tem ponto final. Ok? É a única que não vai ter. Vocês podem procurar. Vocês já viram um ponto final no título de um livro? Não, né? Isso não existe. Então, uma característica disso aí é não ter ponto final. Primeira coisa que vocês vão procurar, então, nos artigos de vocês. Tudo que eu estou falando aqui, vocês vão procurar. Mas, vocês vão procurar se o artigo bom ou o artigo ruim tem ponto final. Às vezes, nenhum deles tem. Ok? Alguns de vocês vão trabalhar com uma espécie apenas, ou um grupo de espécies, né? Independente se vocês vão trabalhar com uma espécie ou um grupo taxonômico, como uma família de um determinado grupo, logo depois, é bem legal vocês fazerem isso, logo depois colocar as categorias taxonômicas superiores daquele organismo, ou daquele grupo, né? Para as pessoas saberem do que se trata. Tem grupos, por exemplo, você trabalhou com gênero, às vezes eu não sei o que é aquele gênero, às vezes até nem família a gente sabe que grupo que é. Então, às vezes vale a pena você colocar um determinado nível taxonômico acima para eu me localizar na taxonomia lineriana, né?
para a gente ter ideia do que está acontecendo aqui. Bom, título é um clássico. Não faz jargão. Não põe jargão em título. É horrível. Título não pode ter jargão. Ele é uma coisa que tem que chamar atenção. Se for muito feio, eu caio fora. Informações desnecessárias, como ele tem que ser pequeno, é uma coisa que vai limitar a leitura. Vocês podem ver no levantamento que vocês fizeram, o que te chamou a atenção. Geralmente não é uma besteiraiada lá que não faz o menor sentido, mas é uma característica mais importante daquele grupo ali. Né? Preposições têm regras para ser usadas e, pelo amor de Deus, tomar cuidado, principalmente se for fazer piadinha. Não faz piada de duplo sentido. O cara da China pode achar que você é um canalha por ter feito aquilo. E você aqui pode achar o cara da China um canalha, por causa de questões culturais. Se não for preciso, se não for claro e não for direto, vocês podem se dar muito mal escrevendo títulos. Isso é a diferença entre ser lido e ser esquecido pela ciência. Complementando, ser detalhista às vezes é um pouquinho boboca. E não tem necessidade de você usar detalhes totalmente desnecessários eventualmente. Né? Isso vai meio casado com as informações necessárias aqui. Tem muitos títulos que usam muletinhas, como avaliação do, aspectos da, isso é o começo do título. Contribuição para o conhecimento de, eu detesto esse. Contribuição para porque artigo científico no mundo não é uma contribuição para o conhecimento. Então se torna totalmente redundante e vira informação desnecessária. A maior parte desses artigos você pode ler tranquilamente sem esta parte inicial. Vocês vão ver, fica muito mais fluido, fica mais legal. Tá? Resultados preliminares. Gente, resultado preliminar não é título de artigo. Resultado preliminar, se pá, é título de painel de congresso. Você não pode escrever um artigo com resultado preliminar, mas vocês vão achar. Preliminary result no título de um artigo é horrível, mas vocês vão achar, ok? Cuidado com isso. Por que resultado preliminar não deve ser publicado na forma de artigo? Porque é preliminar, não está completo. Quem que vai ler um artigo que não está completo? Tem muita gente que usa resultado preliminar achando que isso é modéstia, que é bonitinho, que é fofolado. Não, isso é feio, mano. Isso aqui está mostrando para os outros que não presta nada aquilo lá. Títulos são frases. Então, se tem verbo no seu título, ela tem que concordar com o seu sujeito. Né? Pulei. Tomar cuidado para não ser muito pretencioso no seu título. Querer abarcar o mundo e, no final das contas, nem ter citação, porque a galera fala, nossa, o artigo do cara promete pra caramba e não faz nada. Dá uma raiva, né? Piadas. Tomar muito cuidado com piadas. Como eu disse, pode ser usada. Tem que tomar muito cuidado. Religião é perigoso usar. Política, ultimamente, está muito mais perigoso usar do que, do que a maior parte das coisas. Piadas são tratos culturais típicos de sociedades. Então, a sociedade aqui pode achar uma coisa e a sociedade lá achar outra. E acaba gerando um mal-estar. Lembra, ciência a gente só tem um tiro. Se você errar, eventualmente você vai ficar marcado pelo resto da vida pela piada feia que você fez, não pelo artigo fantástico que você fez. E agora uma dica que vale muito a pena. Se você não está trabalhando com comparação de método, não coloca o método no título. Não precisa. Explicita o resultado, explicita a conclusão no seu título, em vez de falar que usando a meta, tal coisa, usando o método tal. É feio. Tá? O seu artigo não pode ser um produto do método apenas. Ele tem que ser um produto científico. Então, evitar usar termos metodo, dar ênfase no método na hora de escrever o título. Tá? São dicas. Vamos agora a alguns exemplos coletados que mostram o que eu estava querendo dizer. Eu tenho aqui um monte de títulos, eu vou colocar. Vou só chamar a atenção de alguns. Quando a gente lê isso aqui em aula é muito mais legal. Eu não faço ideia de como isso vai ficar em uma aula por vídeo, mas efeito do grau de similaridade genética na aceitação de rainhas e machos de filho diminútula em noptofilmicídio associado a maeta goianense em colônias já estabelecidas. O que esse cara fez? Não sei. Não faço ideia do que esse cara fez. É muita bagunça.
existe um processo aqui. Quem está aceitando quem? Né? Não faço ideia. A colônia que aceita é a rainha que aceita, o macho que aceita, a rainha se perdeu. É isso que eu quero dizer. Se você ler com calmamente o efeito do grau de similaridade genética na aceitação de rainhas e machos de fêmeas diminutas associada a uma maiatricanense em colônias já... Quem está aceitando? Rainha, aceitação de rainhas em colônias. Ah, gente, é a rainha que aceita na colônia. Porque tem um monte de coisa no meio entre vírgulas que a gente acabou de perder. Vírgulas é um negócio interessante. Não tem que ter vírgula em título, gente. Se tem vírgula em título, bom, aqui pode, né? Tá, Amazonas. Mas se tem vírgula em título, já virou uma frase meio romântica. Já bagunçou. Tendências no sentido final da marcha dos sujeitos com e sem alarme na forma de zigue-zague em atas técnicas. O que esse cara fez? Zigue-zague. É o que ele fez. Nada. Né? Eu não faço ideia do que aconteceu aqui. Na verdade, faço, porque eu li esse artigo. Mas me interessava. Eu conheço o autor. Então, eu li esse artigo. Então, é isso. Após o alarme, para que lado que a colônia está indo? Parece uma besteira tremenda. E não é nada tão fantástico. Mas tem uma razão de ser isso aqui para em função de alarme. Esse último aqui, ele não está exatamente no lugar correto, ele não é um título confuso, ele é só um título muito ruim. Ele é confuso por causa das vírgulas. E as pessoas não entendem o que essa pessoa fez, mas isso é um título. Plantas tóxicas conhecidas em outras regiões do Brasil e que também ocorrem na região amazônica, onde, porém, são de menor importância. O que isso significa? Significa que eu escrevi um livro, isso é um livro, tá? Eu escrevi um livro onde eu estou falando sobre plantas sem importância. Era isso que a pessoa quis dizer? Mas é o que está escrito. São plantas que ocorrem no Brasil, mas elas não têm importância aqui. Mas eu escrevi um livro. Será que eu devo ler? Não tem importância. Né? Então esse aqui foi uma minimização tremenda. Ele é confuso por causa desse monte de vírgula, mas está nessa categoria. Mas sinceramente, gente, não façam isso. Ok? Esses clássicos informativos tem um que é muito comum encontrar, principalmente em autor novo, que é a estratégia Yoda. Lembra do Yoda, aquele bichinho de Star Wars? Então, aquele bichinho ele sempre fala ao contrário, né? Ele coloca o sujeito depois do final da frase, ele faz uma baderna. E a gente escreve assim, principalmente quando faz pergunta. Olha aqui. O efeito de Borda sobre a riqueza de aves insetívoras e a abundância de artrópodes. Existe alguma relação? Por que eu não fiz a pergunta direta? Existe relação entre o efeito de Borda e a abundância de aves insetívoras? Na verdade, ele fez o contrário, como o Yoda faz. Quando ele fala que em você a força está. Né? Ele nunca fala da maneira correta. É errado? Não. É feio? Bonito não é. Eu vou ler? Cara, não tem nada aqui que me faça querer ler. Né? Porque só torna o título feio. Títulos pouco informativos, que falta informação. Alguns, lembra da subjetividade? Pois é. Alguns aspectos ecológicos de vagalumes amazônicos. Quais aspectos? Não faço ideia, mas tem alguns. Alguns estão descritos isso aqui. Eu sei quais são. São a distribuição espacial numa encosta. E como eles se comportam e principalmente a questão de competição. Mas o título está dizendo que tem umas coisas aí. O que você fez com os vagalumes? Umas coisas aí. O que tem no paper? Uns troços aí. Não. Pouco informativo. Esse título perde toda a possibilidade de vender todo o peixe que ele poderia vender. O título é para vender peixe. É para fazer o cara ler. Ele leria um livro. Isso era muito comum em papers antigos. Hoje em dia isso não acontece mais. Mas, resposta dos rola-bosta à estrutura florestal. Sinceramente, tem duas coisas interessantes aqui. Primeiro que a estrutura florestal pergunta alguma coisa, e a outra é que o rola-bosta responde. Né? Ele queria dizer parâmetros populacionais influenciados pela mudança na estrutura florestal. Não disse. Ele respondeu. Ele simplesmente escreveu um título faltando informação.
Pesca experimental numa área de várzea na Amazônia Central. O que esse cara fez? Sentou no barranco, bicho, jogou a varinha. Puxou, essa isca não dá. Vou colocar outra isca. Ah, essa aqui pega peixe. Era isso que ele fez? Óbvio que não. Né? Mas é isso que está aqui. O cara ficou experimentando pescar. Se ele conseguiu alguma coisa ou não, não faço ideia. Vou pular esse aqui. Observações subaquáticas de iguanodontes variados. O que esse cara fez? Olhou para peixe. Caracídeo é um peixe. Qual a conclusão do trabalho? Eu vi um peixe. Qual a introdução do trabalho? Ah, eu vi peixe é legal. Resultado? Eu vi o peixe. Eu vi o peixe. Discussão. Tem gente que vê peixe, tem gente que não vê. Eu vi. É isso que eu trabalho, porque esse é o título, né? Observações de peixe. O que tem? O que o peixe? O que você viu no peixe? Peixe. Esquisito. Mas é. Tem aqui um pouco informativo, tem uma coisinha legal e somada à estratégia Yoda, é esse aqui. Cupins em florestas manejadas, com baixo impacto. Impacto é jargão de ecólogo. Ecólogo adora usar impacto. O que é impacto? Impacto é qualquer coisa. Impacto, na verdade, é uma pedra batendo na parede, ela gera impacto. E a gente tem mania de usar impacto como se aquilo fosse uma coisa que todo mundo soubesse. Mas impacto, sim, uma pessoa andando numa trilha causa um impacto. Um meteoro caindo na costa do Golfo do México causa um impacto. Então esse impacto não está descrito no paper, né? Então eu não faço ideia do que está acontecendo. Enfim, pouco informativo. Não casa, não é legal vocês pensarem assim. Tá? Dá mais informação para as pessoas se sentirem interessadas em ler o artigo de vocês. Aqui exemplos muito bons de por que você tem que usar uma característica, categorias taxonômicas para situar o que você fez. Não vou ler todos, mas tem alguns que são bem emblemáticos. Por exemplo, estratégias adaptativas de populações de hemacanto sucuba oriundas de várzea e terra firme. Que raio é hemacanto sucuba? Eu sempre faço essa pergunta para gente que pega peixe, né? Tá passarinho. É uma árvore. De que família? Não faço ideia. Pois é. Eu quero saber dela? Não. Se eu tivesse interessado em árvores, talvez, mas eu não estou. Né? Talvez eu até tivesse interessado em árvores e olhasse para esse título e fosse assim, deve ser um passarinho. E não lê. Então, falta essa informação aqui. Ok? Esse de baixo aqui é bastante legal. Tipo, padrão de distribuição de machos de capitão da mata no dossel e no subdossel. Que raio é capitão da mata? Ah, vocês estão em Sinop. Você sabe o capitão da mata, né? Capitão de mata é aquele passarinho dos infernos. Esse aí é o capitão da mata. Sinop. Se você for no Nordeste, ele não chama capitão da mata, ele chama biscateiro. Você fala assim, o capitão da mata. Aí a pessoa vai, você é racista. Né? Lógico que tem uma ligação da história dos capitães da mata e dos negros fugidos que capturavam outros negros, negros de senhores de engenho capturavam outros gênios que eram chamados de capitão da mata. Tem uma ligação histórica do porquê que esse passarinho tem esse nome. Eles se comunicavam assobiando. Mas, não dá para saber. Lá no Nordeste, então, o capitão da mata não é o passarinho. Né? O passarinho é biscateiro. Já no Rio Grande do Sul, capitão da mata é uma planária terrestre, gigante, grandona, assim. E lá não tem esse passarinho, mas o nome tem para outro bicho. Então esse paper aqui, padrão de distribuição de machos de planária gigante no dossel e no subdossel, o gaúcho falava, bate, nem sabia que isso andava no dossel. Tá vendo? Esse é um problema. Você não tem uma. O nome popular é isso. Se tivesse abre parênteses, colocado passarinho, passariformes, eu sei. Fecha parênteses, a pessoa fala assim, passariforme? Bate, então agora sei do que tá falando. Pronto, fechou o problema. Né? Simples assim. Eu vou pular esse aqui, e esse aqui de baixo tem um problema muito divertido. Efeito da inundação sobre a estrutura da população adulta do palmito euterpo precatório, aracácea, em uma floresta de terra firme
da Amazônia Central. Qual é o problema disso daí? Nenhum. Só tem um problema. Palmito. Só um gordinho pode olhar para uma palmeira gigante de 30 metros de altura e falar assim, isso é um palmito. Tem que ser muito gordinho para chamar uma palmeira de palmito, né? Mas é uma aracácea, então eu sei o que está se tratando. Eu só coloquei isso aqui para chamar atenção para esse ponto. Ok? Termos que reduzem a audiência. Vamos lá. O impacto do manejo florestal sobre a plantas de luminosa diversidade e nodulação. Quem aqui sabe o que é nodulação? Quem faz agronomia, quem fez algumas disciplinas ligadas à produção sabe o que é nodulação. Principalmente se tratando de leguminosa. Mas quem fez biologia, talvez biólogo também, mas quem fez vinho de outras áreas não faz ideia do que é nodulação, certo? Nodulação é um processo induzido por uma bactéria rhizome associada às raízes leguminosas, bibibibobobó. Mas é só quem está na turminha que vai entender o que está acontecendo. Existe uma comunidade ligada ao Quinoa. Esse nem quem está na turminha sabe. Raríssimas pessoas sabem o que é Quinoa. Se vocês perguntarem para a professora chamada Lucélia do seu PPG, você não vai saber o que é Quinoa. Né? Poucas pessoas no mundo vão saber o que é Quinoa. Isso aqui é um trabalho de curso de campo que um aluno está querendo saber se existe uma comunidade associada a um banco de liteira flutuante de remansos. E tem. Né? Pior que tem. Mas é uma pergunta simples, é um título bobo, e quem não sabe o que é Quinoa, quem não estava naquele grupo não faz ideia do que está acontecendo aqui. Né? Eu vou passar essa parte, mas vocês podem olhar aqui, composição, olha só que coisa linda, composição funcional trófica de insetos betônicos emergentes. Eu preciso ler uns 5 livros para saber o que esse cara está falando. Né? Já não me deu vontade de ler esse paper. Né? Anglicismos. Vai escrever em português? E tem palavra em português para isso? Escreva a palavra. Esse título fui eu que escrevi. Existe um trade-off entre defesas químicas, biológicas e Mimercophila. Lindo, né? Pois é. Não existe um termo bom para trade-off. Mas só quem trabalha em ecologia sabe do que se trata. Eu poderia ter pensado num título tentando simplesmente existe um balanço entre a produção de defesas químicas e o alerta por formigas em Ertella Mimercophila. Qualquer pessoa fala assim, então a planta produz defesas químicas ou então atrai formigas. Entendeu? É isso. Precisava usar trade-off? Não, né? Pois é. Eu que fiz esse título. Eu vou pular esse screen aqui, mas vamos para aqui. Só 2 exemplos. Organização temporal das relações de grooming. O que é grooming? Catação. Existe o termo em português. Catação é o comportamento daqueles primatas que pegam piolinho no outro bichinho e come. Isso chama grooming. É muito feio escrever catação, né? Eu vou escrever grooming, que é super é um must, é super cool escrever grooming. Não, gente. Tem a palavra em português, ela significa exatamente isso. Tem que usar. Que nem homehenge, interações sociais. É área de vida, pô. Existe o termo em inglês, em português. Para que você vai dar a área de vida e interações sociais? Para que você quer escrever homehenge? Porque homehenge é o must. Né? Pois é. Vai escrever em português? Escreva. Vai escrever em inglês? Escreva. Tem um nome em português? Escreva. Não tem? Explica. No caso do trade-off, por exemplo. Culpa minha. Eventualmente, existem termos que destroem o seu próprio título. Né? Por exemplo, níveis de reprodução de micória nervosa sobre o platô. O que raio é o nível de reprodução? Como estão os seus níveis de reprodução hoje? Estão bem? Não é que não, né? A gente tem que assistir a aula aqui. Porque nível de reprodução não existe. Uma coisa reproduz a outra. Não tem nível de reprodução. E claramente, num título, isso não significa nada. E sobre platô, é desnecessário, porque afinal de contas a coisa ou é subterrânea
ou não. Ela está sobre o platô, que o platô é uma área alta da floresta, vai lá, está no platô. Então, prestar bastante atenção nisso. O que significam os termos que você vai usar? Nível de reprodução não existe. É reprodução de micônia. Né? Ou taxa de reprodução, que seria o número de frutos produzidos ao longo do tempo. Qualquer coisa assim. E aqui também tem esse aqui foi um título de uma tese de mestrado que eu participei da banca e aconteceu isso. Né? A pessoa queria usar os termos e não se ligou para isso. Efeito da compactação do solo no estabelecimento de plântulas jovens no subbosque dos sítios de extração de madeira na floresta amazônica. O que tem de errado nesse título? Várias coisas. Primeiro, não existe plântula velha, existe. O que é plântula? Vocês sabem o que é plântula? Para os que sabem o que é plântula, plântula é plantas que acabaram de germinar e ainda estão com um tamanho, dependendo eventualmente da energia do cotilédone da semente. Então, ela necessariamente é jovem. Se você chama plântula jovem, já era. Não tem, você já está usando uma redundância. Mas aí tem um outro problema. O que é estabelecimento em ecologia vegetal? E se eu não estou enganado, em agronomia, florestal, tudo também vai usar esse mesmo tipo de jargão. Se não usar, é mais um problema. Tá? Porque aí a gente tem uma outra imprecisão, que é um jargão que acaba ferrando com toda a nossa aula aqui. Estabelecimento em ecologia vegetal é quando uma planta se torna quase assim, ela vence uma determinada etapa de onde ela chega no lugar, ela vai se estabelecer, ela consegue passar da juventude, ela consegue passar de uma categoria de etária, uma categoria de vida, onde há mortalidade alta. Qual é essa categoria? Plântula. Então ela está falando de plântulas estabelecidas. Se a plântula é estabelecida, ela não é mais plântula. Se ela é jovem, ela é plântula. Então esse título é implode, né, a informação aqui, porque se ele se estabelece, não é plântula. Se é jovem, é plântula. Então existe uma redundância e uma contradicência no mesmo título. E estrutura espacial, esse aqui é uma besteirinha, vamos para lá. Eventualmente também existem os exemplos extremos, né? É legal você pegar e dizer, principalmente em termos de quem faz coleta, aonde você vai fazer o seu trabalho, né? Eventualmente você vai vender muito seu peixe ou você vai fazer besteira. Eu vou pedir para vocês focarem no do meio, que é a tese de mestrado de um grandíssimo amigo meu que fica bravo de eu usar esse exemplo nessa disciplina. Vocês não acreditam, mas como ele é meu amigo, eu faço isso mesmo assim. Padrão de distribuição de formigas atime com utilização de armadilhas de solo adaptadas na Estação Ecológica Ferreira Pena, EBFP, Cachoanã, município de Malgaço, Pará, Amazônia Natal, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Via Láctea. É o que faltava. Porque olha só, vamos pensar no tamanho do título dele. Ai, droga. Exatamente aqui, quando começa o branquito, né? Está em branco, não sei como ressaltado, é a metade do título dele. Então, exatamente metade do título dele é dizendo onde ele fez coleta. O que ele coletou? Formigas atine. Ah, tá. Saúva. Né? Padrão de distribuição de formiga atine. Aí ele usa um termo subjetivo, com utilização de armadilha de solo adaptada. O que é isso? Não faço ideia. É uma armadilha de solo adaptada ao quê? Ao solo? Se ela é do solo, adaptada ao quê? Não faz sentido. E a partir da metade é dizendo aonde ele coletou. Na verdade, gente, o título dele é Padrão de Distribuição de Formigas atine. Bom, acabou. Todo o resto pode jogar fora que não faz sentido algum. Cipá Amazônia Oriental. Tá bom. Estação Ecológica, coloca até vírgula e coloca o acrônimo, a abreviação. Não pode. Tá?
E esse aqui de baixo também é muito divertido, porque variação do tamanho de linhas geográfica na área de influência do barramento do Igarapé, Barro Branco, Manaus, Amazonas. O que será que é a área de influência do Igarapé, Barro Branco? Igarapé, pouca gente sabe o que é riacho. Né? Então, a variação do tamanho na área de influência do barramento. Sabe onde que é a área de influência do barramento? Ninguém sabe. Do Igarapé, Barro Branco. Sabe onde que é Igarapé, Barro Branco? Ninguém sabe. Porque a gente está falando da Amazônia Central. Tem um Igarapé a cada 100 metros. Um riachinho a cada 100 metros. É muito rio. E aí ele fala do Igarapé lá, fala da área de barramento. Quem fala assim, nossa, a área de barramento deve ser uma barragem gigante, uma coisa grande. Na verdade, é uma piscininha onde o cara fez colocou um cimentinho ali para aumentar a água, tem uns 10 metros quadrados. E o cara me escreve isso e coloca num painel de congresso. Fala, meu Deus do céu. Ele tentou especificar tanto que parece que ele fez numa barragem, numa empresa, uma hidrelétrica gigantesca. Não, é um riozinho de nada, com 1 metro de largura. O cara colocou uma pinguela ali e fechou para fazer uma piscininha para ele dar uma mergulho. E o cara me faz um negócio desse. Então, usou muita informação e não diz nada. Usou muita informação, diz muito que não precisa. Né? E esses são detalhes exagerados. Ok? Eu vou continuar no próximo vídeo.